Seja com todos nós que estamos aqui na igreja e os nossos irmãos que nos acompanham de casa, né? Hoje nós estamos começando o nosso culto de estudo da Palavra de Deus e eu quero te convidar a abrir a Palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, uma palavra que o profeta levou a Davi, e Davi, então, havia necessidade de estar diante do Senhor para lhe prestar o sacrifício, prestar uma adoração. A palavra de Gade, Davi, então, cumprindo as instruções que Gade veio da parte de Deus para ele. Diz assim a palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18. Esperar que os irmãos abram as suas Bíblias para que acompanhem a leitura. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18, onde nós vamos ler para começar o culto nesta quarta-feira. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. E olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim comprou Davi a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre a Israel. Amém. Um dos exemplos que nós temos na palavra de Deus, na vida de Davi, não foi somente as guerras, a pedra que ele atirou junto ao gigante, mas é como ele se levantava diante de Deus de seus erros e de seus fracassos. E aqui então, ouvindo a palavra do profeta Gade, para estar diante do Senhor após ter pecado por causa do censo que ele levantou, ele então presta um culto a Deus. E aqui tem um exemplo para nós: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus
holocausto que não me custe nada. E este exemplo fica para nós. Que o nosso culto a Deus seja algo que nós viemos prestar não com a sobra do nosso tempo, não com aquilo, não estou fazendo nada, acho que eu vou na igreja. Não estou fazendo nada, acho que eu vou assistir uma live de culto a Deus. Não, que nosso culto seja prestado a Deus e que pelo menos o tempo reservado ao culto seja a nossa forma de estar apresentando a Deus o nosso culto. Vamos orar ao Senhor e após a oração nós vamos cantar um hino do nosso inário, o hino de número 222. Oremos a Deus nesse momento. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estar à Tua casa. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar diante da Tua presença. Nossos irmãos, hoje através da transmissão, estão diante do Senhor em casa, com as suas Bíblias abertas, e assim, ó Pai, a nossa igreja unida, nós prestamos um louvor e uma adoração ao Teu nome, e estamos aqui, ó Pai, para prestar um culto ao Senhor. Pai querido, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor nos assista nesta quarta-feira, e o culto que iremos prestar ao Senhor, seja tão somente para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos ao Senhor e bendizemos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, hino de número 222 do nosso inário. Vamos cantar ao Senhor neste momento.
Amém. Nós ainda leremos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, leremos o versículo 1 e 3. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 3. A palavra de Deus nos convida a uma atitude cristã a respeito de uma vida de oração. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 3. Diz assim o texto da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. Irmãos, nós, nesse momento do culto, nós vamos reservar ao momento de intercessão. A palavra de Deus nos exorta, estimula, impulsiona, dá-nos força de ânimo para que possamos ter a prática das súplicas, orações e intercessões e ações de graça. Nós vamos orar pela nossa igreja, nós vamos orar pelo povo de Deus, da nossa igreja que está passando por situações delicadas com o Covid. Nós vamos orar pela nossa cidade, pelas pessoas da nossa cidade que estão acometidas de Covid, orar pelos profissionais da saúde que têm nos atendido, que têm mantido esse trabalho constante, salvando vidas, e vamos orar também, irmãos, uns pelos outros. Faça a sua oração, coloque-se diante de Deus nesse momento, ore pelo seu irmão, creia que a sua oração é abençoadora. A sua oração em favor do seu irmão é uma dádiva que você distribui a ele, conferindo diante de Deus, e assim você o abençoa. Esteja agora, nesse momento, abençoando o seu irmão, o seu próximo, e que possamos orar, então, em favor uns dos outros. Após um instante, você aí na sua casa, está em família, que uma pessoa ore em voz audível, encerrando esse momento, e nós estaremos orando aqui também. Vamos orar então a Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai querido,
Nesse momento, Pai, quando nós nos reunimos com a Tua igreja em intercessão pelos nossos irmãos, por aqueles, ó Pai, que estão acometidos pelo Covid e que têm sido, Senhor, pela graça do Senhor e a manifestação da Tua misericórdia, aos poucos se recuperando, ó Pai, no seu tratamento. Oramos também pela nossa cidade, ó Pai, as pessoas que estão em medicação, sujeitos, Senhor, ao tratamento, que o Senhor os abençoe e os guarde. Aqueles que estão, Senhor, em processo de suspeita, Pai, ó Deus, que nada venha a acontecer a eles. Nós oramos, pedimos que o Senhor também esteja abençoando, ó Pai, a equipe de saúde que tem se colocado à disposição de servir e salvar vidas. Ó Deus querido, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor lhes dê ânimo, que o Senhor lhes dê esperança. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti pessoas que são servos do Senhor e que nós conhecemos e que têm passado por situações difíceis. O nosso irmão, presbítero Arthur, oramos e pedimos que o Senhor o abençoe no seu tratamento. Bem como a nossa irmã Modestina, nosso irmão Abílio, oramos por eles, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando e trazendo, Senhor, a restauração da saúde deles. Oramos pelo pastor Weberson, Senhor, que está internado em Colatina. Ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia o assiste. Oramos também pelo pastor Hernandes, que está, Senhor, tratamento em casa. Pastor Jeremias, que segue. Ó Deus, e tantos outros servos do Senhor, que estão, Senhor, com situações desagradáveis, com problemas de saúde na família. Que a bênção do Senhor esteja com eles, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, para que possamos ter um coração compreensivo e compadecido, Senhor, com aqueles que passam por necessidade. E que a Tua graça e a Tua misericórdia os assista. Dá-nos a bênção de poder, Senhor, estar recebendo do Senhor essa graça, esta misericórdia do Senhor na vida destes Teus servos. Oramos pela nossa cidade. Cuida das pessoas, ó Pai, que estão em tratamento. Abençoe os tratamentos e a medicação, para que a cura seja manifesta, ó Pai. Oramos e Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós ainda vamos louvar a Deus nesse momento. Convido o Ministério de Louvor para que possa apresentar ao Senhor momento de louvor e adoração ao nome de Deus. Graça e paz, irmãos, aqueles que estão presentes aqui conosco, aqueles que estão em suas casas também. Nesse momento nós convidamos a todos a louvarmos o Senhor. O Salmo de número 99 fala sobre a santidade de Deus e o seu primeiro versículo diz: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Reina o Senhor, trema os povos. O nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele reina sobre toda a terra. Ele é o rei de toda a terra e Ele reina também sobre as nossas vidas. E eu quero convidar você a cantar essa canção agora conosco, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo o nome dEle e declarando o reinado dEle sobre a sua vida, sobre o seu pensar, os desejos do seu coração. Se você pudesse colocar de pé aqueles que estão aqui, nós vamos cantar o Senhor. Reina em mim.
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Esse Deus que reina para sempre, sempre nós também exaltamos agora, porque o nome dele está acima de todos os céus, está acima de toda a terra. Ele é exaltado sobre todas as nações, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és exaltado, Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Cantemos ao Senhor. Ele exaltado, Ele exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Glorificam seu santo nome.
nós te louvamos, bendizemos o teu nome, exaltamos o Senhor, porque tu és Deus acima de todos, tu reinas soberanamente e tu sustenta a terra com as tuas mãos. Nós te louvamos e te exaltamos pelos poderosos feitos do Senhor e o cuidado do Senhor com nossas vidas, apesar de não sermos merecedores. Louvamos o teu nome e te engrandecemos em nome de Jesus, porque por ele, ó Deus, é que nós podemos nos achegar a ti. E em nome dele nós oramos, louvamos e celebramos nessa noite. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos prosseguir com a nosso estudo na primeira carta de Pedro. Hoje nós leremos os versículos 18 a 25, onde nós então prosseguiremos com o nosso estudo que temos feito às quartas-feiras, a primeira carta de Pedro. A partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Servos, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe com a leitura da Tua palavra. Nos dê, ó Pai, nesta noite, o privilégio de adentrar a Tua palavra e estudar a Tua palavra, para aprender, Senhor, como devemos viver de acordo com os Teus preceitos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, existe na época da minha adolescência, aí mais para época de criança, morava em Ecoporanga, e lá nós vivíamos um pouco mais solto do que as crianças hoje aqui, e de quando em vez estávamos bem longe de casa e presenciavam alguma das confusões de menino de rua. E tinha uma coisa que eles faziam,
que era muito interessante, quando os meninos estavam começando a ficar nervosos, querendo brigar, um ia, riscava no chão e falava que aquela risca era o terreno do outro, ou era o desenho da mãe do outro. Aquele que pisasse ali era mais homem do que o outro. Aí os meninos, um pisava, o primeiro que pisava, o segundo tomava um pisão. O primeiro que pisava, tomava um pisão, porque viu o segundo pisava no pé dele. E aí começava a briga. E começava aquela empurração, as pancadinhas de murro, né? E batiam um no outro, e aquela briga, até que depois chegava, depois que aqueles dois brigavam bastante, chegava a turma, não, deixa disso. A mesma turma que fez os meninos brigar ali, chegava para tirar eles daquela briga. É interessante olhar essas coisas assim, da época do passado, não que eu era bom de briga e nunca brinquei, essas coisas não era meu costume. Mas às vezes quando você olha a coisa da sua infância, da juventude, as coisas que você já fez errado na vida, eu acho que de todos aqui, o que menos fez coisa errada fui eu, né? Não sei, claro que não, né? Isso é só uma situação que às vezes a gente mesmo esconde as nossas coisas erradas do passado, né? Mas, quando a gente lembra dessas velhas histórias, a gente lembra de um passado da gente. Alguns têm, em um momento do passado, que não gosta nem de lembrar, que lhe é vergonhoso. Não sei, eu tenho algumas coisas do passado que, graças a Deus, eu esqueci, mas é vergonhoso lembrar. E todas nós, quando tivemos coisas do passado para fazer e lembrar, devemos esquecer isso. O próprio apóstolo Paulo nos diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas Pedro, ele trabalha essa ideia na sua carta, da velha natureza, das coisas do passado, das coisas que nós fazíamos e não fazemos mais, das coisas que eram erradas, e tanto que ele começa, no início da sua carta, trazendo uma identidade. Olha, vocês são esse tipo de pessoa, vocês foram eleitos na eternidade pelo Pai, vocês foram salvos em Cristo Jesus e são direcionados a uma vida de separação pelo Espírito Santo. Temos essa a nossa identidade. E em vários momentos ele nos acrescenta ideias de que era no passado e de como nós somos agora. E como nós somos agora, ele vai então informando, olha, vocês precisam adquirir esta qualidade, vocês precisam viver desta forma, vocês precisam tirar estas coisas e colocar estas coisas. Nós fizemos isso no início do capítulo 2, despojando-vos, né? Tirando coisas. E aqui, nessa parte do capítulo 2, aqui no finalzinho, nós vamos ver mais um valor que deve ser acrescentado em nós do caráter cristão, mais um valor, mais uma qualidade que eu e que você, que todos nós precisamos de assumir como cristão. Mais um ponto que é importante. Mas eu quero pegar esse texto e olhar esse valor, mas eu quero começar do último versículo que eu li, para entender um detalhe que está em nós. O último versículo, que é o versículo 25, ele diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Antes de entrar aqui nesse texto, eu queria fazer uma pergunta, ou então te convidar a pensar em uma situação. Como hoje nós vivemos com relação aos nossos líderes?
Como é que você pensa que hoje as pessoas vivem em relação aos seus líderes? Por exemplo, aqui vamos para o nosso campo de igreja. Como é que, ou qual é a relação de um aluno de escola dominical com o seu professor? Será que essa relação do aluno de escola dominical com o seu professor, no decorrer da semana, existe? No caminhar da vida, poxa vida, eu estou aqui com uma certa situação, eu podia ter alguém para conversar. Vou procurar o meu professor de escola dominical. Você acha que isso é comum? Ele é um líder. O professor da escola dominical é um líder. As sociedades internas, como é a nossa relação com as irmãs, no caso, com a presidente da SAF? A presidente da SAF é líder. E ela é uma das minhas líderes na igreja. E eu estou precisando de um conselho de mulher para mulher. Eu vou procurar a presidente da SAF. Será que existe essa relação? Pois é uma situação de liderança. Os irmãos diáconos procuram o presidente da junta diaconal para conversar, ou então o pastor, como seu líder. É uma situação que a gente precisa repensar no nosso conceito. Independente agora de ser só dentro da igreja, né? A quem você deve respeito de liderança? A quem que você se submete para pedir um conselho, para conversar, para apresentar isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque o versículo 25, ele que vai nos tratar um assunto sobre estar debaixo de uma liderança. Ele convida, primeiramente, a olhar o seu passado. Olha, vocês no passado estáveis desgarrados como ovelhas. Agora não, agora vocês se converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, agora vocês não estão mais desgarrados como ovelhas, vocês estão debaixo de uma liderança. Mas é interessante que quando eu olho para essa ideia de estáveis desgarrados como ovelhas, nós vemos aqui uma ideia de uma rebeldia mansa. Por quê? Porque a ovelha é um animal manso. Mas quando você observa, e aqui tem dois perigos na vida da ovelha que vive desgarrada. Primeiro que o seguinte, que ela sai perambulando, displicente. E aí então ela vai por aí. Segundo, é que ela se torna uma presa fácil. Uma ovelha, mesmo ao cuidado do pastor, ela já é uma presa preocupante. Imagina perambulando por aí. E aqui então, trazendo ao nosso contexto de estar vinculado à submissão do pastor e bispo de nossas almas, que é Jesus, nós precisamos nos ater à ideia de não viver como ovelhas que vivem perambulando, que vivem soltas, que vivem desgarradas, displicentes. Principalmente pelo bombardeio que nós encontramos nesses dias através das informações e das muitas doutrinas espalhadas pela internet. Há um tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa que achou um texto muito bonito e publicou.
Eu quero compartilhar esse texto. Perdão. Era um texto bonitinho, uma poesia, mas o que estava por trás dele não era divino, era humano. Era o homem sendo o herói da história. O Deus que serve o homem que é herói da história, e não o homem que se submete ao Senhor. E às vezes, então, como uma ovelha mansa, perambulando, presa fácil, esse perigo está presente e nós precisamos rever essa situação. Por que então nós precisamos rever a submissão? Porque nós somos submissos ao pastor e bispo de nossas almas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa dependência de Cristo. E vamos trabalhar isso mais um pouco aqui à frente, sobre a relação com Cristo, mas há aqui também, nesse texto, uma responsabilidade pessoal de viver essa relação com Cristo, a partir do momento que no capítulo 2, versículo 9, nós entendemos que somos sacerdotes reais, e nós precisamos assumir com responsabilidade o sacerdócio cristão. E eu até escrevi aqui, e quem tem me ouvido sabe que de quando em vez eu uso um pleonasmo para dar ênfase. Eu preciso ser autorresponsável para comigo próprio. É super pleonasmo isso, né? Você precisa ser responsável por você, diante do pastor e bispo de vossa alma. Você é sacerdote real e precisa se submeter a isso. A minha submissão a Cristo, eu preciso de encontrar, porque eu me converti a Ele. O texto está dizendo, vós converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Então, eu não sou dono mais de mim. Eu devo submissão. Por isso que nós cantamos aqui no início o hino de número 222. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Quando eu entendo isso e assumo essa responsabilidade humana e pessoal com a minha vida, eu vou perceber então que eu preciso exercitar a minha submissão aos líderes para aplicar isso em minha vida. Continuando, nós então vamos seguir o exemplo de Cristo, que é o valor que deve ser acrescido em mim, mais um valor que deve ser acrescido ao caráter humano. Não só a submissão a Cristo, mas a submissão à palavra de Deus, seguindo o exemplo de Cristo. O versículo 21, que se torna o centro do assunto, ele vai dizer assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir de seus passos. E qual é o exemplo de Cristo que eu devo seguir? A submissão, e submissão em obediência até a morte e morte de cruz. Pedro está dizendo que eu preciso ser submisso com todo temor, como servo ao meu Senhor. E aqui é uma relação de servo ao Senhor, não eu a Jesus, mas é eu ao meu patrão, né?
e aqui os servos seriam os empregados, seriam aqueles que estavam debaixo de um trabalho ou escravo ou um trabalho secular. Ele deveria ser submisso ao seu senhor, e senhor aqui na ideia de patrão, quer seja ele bom ou mal. Se for bom, o que significa ser submisso a um bom patrão? Ele já é um bom patrão. Você não tem valor nenhum. Meu patrão é muito bom. Servir a ele é um prazer. Que sacrifício você está fazendo? Não. Mas quando ele é ruim, e aí o texto vai dizer: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Ou seja, se você está errado, você suportou o seu patrão fazendo a correção em você, que privilégio você tem? Não, você fez a coisa errada, precisou ser corrigido. Mas, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. O servo que se submete ao patrão para glorificar a Deus, é aquele que reconhece o patrão que é exigente, que é perverso, como diz o texto, e leva na paz, leva para Deus e deposita diante de Deus em oração e dá o seu bom testemunho. E aí o texto, seguindo o bom exemplo de Cristo. Quando Paulo vai dizer a respeito do exemplo de Cristo, ele nos deixa um texto muito interessante em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim, vou ler a partir do versículo 5, do capítulo 2 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Um dos exemplos de submissão que eu devo escolher para aprender a ser submisso, tal como foi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi submisso e obediente até a morte e morte de cruz. Pois, quando eu me deparo com esse texto, eu vou observar uma geração em que nós vivemos e aonde ser submisso, tomar diante da sociedade a obedecer um servo, como servo, um patrão ou um senhor perverso, é ser desqualificado como uma pessoa racional. É ir na contramão aquilo que a sociedade nos ensina. Comumente nós vamos ver dentro dos sindicatos as greves, nós vamos ver as pessoas que não obedecem, não se submetem, e nós então, não, eu não posso viver desse jeito. Acabamos sendo combatidos por aquilo que hoje se tornou normal e aceitável diante da sociedade. Quando nós observamos esse detalhe de seguir o exemplo de Cristo, nós temos aquilo que o Senhor Jesus nos trouxe no Evangelho, em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Nós negamos a nós mesmos e submetemos a Jesus. E submetemos a Jesus seguindo o seu exemplo, sendo servos obedientes, servos submissos. É o que o texto
nos ensina, e este ensino nos leva a viver de acordo com o exemplo de Jesus Cristo, seguindo os seus passos. Aqui, o texto, e Pedro em nenhum momento, ele vai discutir se você está com a razão ou se o patrão está com a razão. Não. Ele diz que é melhor se submeter à injustiça, porque se você, fazendo isso, você estará fazendo o que é grato a Deus. Não está dizendo, eu tenho razão, não tenho razão, eu posso. E uma das questões mais complicadas na nossa relação, não só com o servo e o Senhor, mas até mesmo na relação com o próximo. Quem tem razão de quê? Você quer ver uma confusão grande? É dentro de uma relação conjugal, quando começam a ter uma discussão, é entender quem é que tem razão de. Eu tenho razão, o outro não. A razão de cada um é sempre a razão de cada um. E aqui, então, não está se discutindo isso. O versículo 23 vai nos dizer, quando ultrajado não revidava o ultraje. O próprio Jesus, quando foi combatido, ele não disse, olha, eu tenho razão, eu sou Senhor, eu sou Rei. Por isso que o livro do Apocalipse vai nos apresentar Jesus, não como um cordeiro, mas não como aquele servo que foi sofredor até a morte de cruz, obediente, mas como o Rei, aquele onde todas as nações, o cordeiro vencedor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E lá então nós temos a nossa esperança, o nosso consolo em Cristo, que se tornou o Senhor de todas as coisas. Este é o nosso chamado, seguir o exemplo de Cristo, ser submisso como Cristo foi, viver sem o ultraje como ele viveu. Por isso, nós vamos entender esse texto como um caráter, mais uma questão que eu devo acrescentar no caráter cristão. É fácil? É humano? Também não. É a ação do Espírito Santo em mim. É uma construção divina em mim. É uma construção divina em mim que eu preciso buscar, que você precisa buscar. É um caráter transformado, que diante do conhecimento que o texto nos traz, nos convida a viver e buscar. Eu preciso ser dominado pelaquilo que a palavra nos instrui. É um aprendizado, é uma necessidade de caminhar com isso. É um fazer morrer a minha natureza e viver aquilo que Cristo me ensinou. Por isso é que eu preciso, então, começar a ser transformado. Acrescentar esse valor no caráter cristão não é uma questão só da parte do conhecimento que ele existe, mas é uma busca que nós devemos fazer. Por isso que Pedro está escrevendo essa carta aos irmãos. Olha, vocês precisam acrescentar esse item na qualidade de crente que vocês são. Nós precisamos trabalhar a nossa natureza e ser amoldado de acordo com o exemplo de Cristo, submisso, sem egoísmo e seguindo o exemplo de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. E viver essa novidade de vida a cada instante, a cada momento, é uma construção, é uma transformação a cada dia pelo poder da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos em todo instante na nossa vida fazer. Assim, a pergunta que vai ficar para a gente é aquela: pastor, mas vai valer a pena, mesmo com o direito que a lei nos assiste de ir para uma greve,
debater com o meu patrão, discutir a legalidade da coisa, vai valer a pena simplesmente ser submisso e aceitar, como o texto está dizendo, para aceitar sem, né? Mesmo sendo um patrão perverso? A minha resposta é a seguinte: é a Bíblia que nos instrui, é a palavra de Deus, e isto é grato a Deus, isto é bom a Deus, é seguir o exemplo de Cristo, que ele, como diz o versículo 3, mesmo quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava. Então, a bênção é de Deus, o ser abençoado é por Deus, o privilégio de viver a palavra é daquele que conhece e daquele que vai seguir de acordo com aquilo que Deus tem prometido, e a Bíblia nos ensina assim. E nesta semana, Semana da Reforma, o que movimentou essa semana? Há 506 anos atrás? Não, 506 anos é a Igreja Presbiteriana, estou fazendo confusão. É 160, estou fazendo muita confusão mesmo. É 500 e tantos anos atrás a Reforma Protestante, né? 506 anos, se não me engano. 503? 503 anos atrás, a Reforma Protestante foi colocar a Bíblia em prática, foi aplicar a palavra de Deus. E um dos itens da Reforma, somente a Bíblia. Vai valer a pena? Com certeza. É um caráter, é um ponto no meu caráter cristão que vai valer a pena seguir. E assim então, irmãos, nós aprendemos aquilo que a palavra nos instrui, a seguir o modelo e o exemplo de Cristo e seguir os seus passos. Que Deus nos abençoe, que eu possa, e você, a cada dia, transformar e viver esse caráter cristão e esse valor de submissão e de exemplo deixado por Cristo em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, encerrar, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pelos irmãos que estão conosco em suas casas e pedir a Deus que nos sustente e esteja com todos nós. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui na sede, encerrando assim o nosso culto a Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida e o exemplo de Cristo Jesus. Agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é quem nos transforma. E hoje, Senhor, com o exemplo de Cristo, nós somos confrontados, ó Pai, a viver esse exemplo, aprendendo a submissão, aprendendo, Senhor, a construir o nosso caráter, seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus querido, que a presença do Teu Espírito Santo em nosso coração esteja nos transformando pelo poder da Tua palavra. Abençoe, ó Pai, para que nós possamos seguir o pastor e bispo de nossas almas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não sejamos, ó Pai, como ovelhas desgarradas, como presa fácil, distraídas, mas sim, ó Pai, servos do Senhor, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Construa em nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, segundo a Tua palavra, o caráter do cristão. Nos abençoe, abençoe o Teu povo, que lê a Tua palavra hoje e conhece, Senhor, a respeito da instrução que o Senhor tem para nós. Assim oramos e assim pedimos e suplicamos ao Senhor, construa em nós, ó Pai, um caráter cristão. Oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus nos abençoe. Deus esteja com todos nós. Tenham todos uma boa noite e que fiquem todos
na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.